Olá, boa tarde, meus irmãos, a paz do Senhor. Meus irmãos, eu vou fazer um breve estudo aqui sobre os filhos do diabo. A Bíblia fala que aqui no mundo existe filhos de Deus e também os filhos do diabo. Por que eu estou dizendo isso aí? Porque, obviamente, perto da sua casa tem um filho do diabo. E eu vou falar isso daí porque a palavra diz que o filho do diabo anda lado a lado com os filhos de Deus. É o que está escrito na palavra. Se anda lado a lado, tem um filho do diabo perto ao seu lado aí, como diz a Bíblia. E por que também? Porque as pessoas usam esse paradigma que todo mundo é filho de Deus. Isso é uma mentira. Vou provar aqui na palavra que nem todos são filhos de Deus. Os filhos de Deus são aqueles que confessaram a Jesus Cristo como único e suficiente Salvador deles, que guardam os mandamentos, que obedecem a palavra e são guiados pelo Espírito Santo, tá? Vou fazer essa diferença, essa estudo aqui, que diferenciando os filhos de Deus e os filhos do diabo. E por que estou passando isso tudo aqui? Porque no reino de Cristo, os filhos do diabo não vão poder adentrar no reino de Cristo. Porque eles são opostos aos filhos de Deus. Eles fazem oposição ao reino de Deus. Então eu vou começar a passar as características dos filhos do diabo para nós estar sabendo, tá? Então vamos lá. Os filhos do diabo, eles são injustos. Está em 1 João 3,10. Os filhos do diabo também odeiam o seu irmão. 1 João 3,10. Os filhos do diabo, eles são mentirosos, eles mentem. Está no Evangelho de São João, capítulo 8, versículo 44. Os filhos do diabo também, eles vivem na prática do pecado. Eles pecam de forma habitual e não se arrependem. Por exemplo, eles bebem cerveja, cachaça, ou tocam músicas profanas, ímpias. Eles praticam as obras da carne. Os filhos do diabo também, ele não escuta a palavra de Deus. Escutar aqui no sentido de obedecer a palavra de Deus. Eles dizem não à palavra de Deus, não escutam. Então você prega a palavra de Deus, ele não escuta, ele faz pouco caso da palavra de Deus. Tá? E os filhos do diabo também, eles praticam a malícia e o engano. Tá? Então, mostrei aqui 6 características dos filhos do diabo. Agora eu vou passar o local aqui para os irmãos, para nós estar sabendo, dar o endereço, porque mostrando aqui a Bíblia que está falando, né? Que é a palavra de Deus. A palavra do homem não vale nada, que vale a palavra de Deus, né? Então diz aqui, a palavra de Deus falando aqui, tá? Em 1 João, capítulo 3, versículo 10. Desta forma, sabemos quem são os filhos de Deus e quem são os filhos do diabo. Quem não pratica a justiça não procede a Deus, tampouco quem não ama o seu irmão. Então está aqui que eles são injustos. Também eles odeiam o seu irmão, que está aqui. Todo aquele que é nascido de Deus não pratica o pecado, porque a semente de Deus permanece nele. Ele não pode estar no pecado porque é nascido de Deus. Desta forma sabemos que são os filhos de Deus e que são os filhos do diabo. Quem não pratica a justiça não procede a Deus. Agora o versículo 8. Aquele que pratica o pecado é do diabo. Aquele que pratica o pecado é do diabo, porque o diabo vem pecando desde o princípio. Então o diabo, ele pratica injustiça, odeia o irmão e também ele vive na prática do pecado. Agora o diabo também, os filhos do diabo também, eles mentem. Eles mentem em palavras e também em atitudes. Que está aqui em Evangelho de São João, no capítulo 8, versículo 44, que diz aqui. Vocês pertencem ao pai de vocês, o diabo, e querem realizar o desejo dele. Ele foi homicida desde o princípio e não se apegou à verdade. Então ele mentiu ali no jardim do Éden, né? Mentiu ali para Adão e Eva. Mentiu para a mulher ali. Quando mente, fala sua própria língua, pois é mentiroso e pai da mentira. Então os filhos do diabo também, outra característica, eles também não escuta a palavra de Deus. Está no João 8, 47, que diz aqui. Aquele que pertence a Deus, ouve o que Deus diz. Então, aquele que pertence a Deus, ouve o que Deus diz.
Vocês não ouvem porque não pertencem a Deus. Então o diabo, eles não escutam a palavra, eles não ouvem, não obedecem a palavra de Deus. Agora, vou mostrar a parte que eu quero ministrar, que está em... que eu falei que ele vive lado a lado com os filhos de Deus. Por isso que eu falei que com certeza você tem um filho de Deus do seu lado aí. Que está em Mateus, no Mateus 13. Mateus 13, vai falar da parábola do joio. Mateus 13, versículo 24, que diz aqui: a parábola do joio. Jesus lhe contou outra parábola, dizendo: o reino dos céus é como um homem que semeou boa semente em seu campo. A boa semente são os filhos de Deus, o trigo. Mas enquanto todos dormiam, veio o seu inimigo e semeou o joio. O inimigo é o diabo e o joio é o filho do diabo. No meio do trigo, esse foi. Quando o trigo brotou e formou espigas, o joio também apareceu. O joio é uma planta venenosa, ela é nociva. E a semente é o trigo, quando está crescendo. Os servos do dono do campo dirigiram-se a ele, os servos são os anjos de Deus. Os servos do dono do campo dirigiram-se a ele e disseram: Senhor, não semeou boa semente em seu campo? Então, de onde vem o joio? De onde vem o filho do diabo? Um inimigo fez isso, respondeu ele. Os servos lhe perguntaram: o senhor quer que os tiremos? Ele respondeu: não, porque ao tirar o joio, vocês poderão arrancar com ele o trigo. Porque no processo de crescimento, as raízes do joio e do trigo ficam entrelaçadas. Então, ao tirar o joio, vai acabar tirando o trigo também, danificando o trigo. Então, tem que crescer junto, aí Deus vai fazer a separação. Então, quem vai fazer a separação é Deus, é Jesus. Deixe que cresçam juntos até a colheita. Então, direi aos encarregados da colheita, que são os anjos, que está em Apocalipse capítulo 14, que eu vou mostrar depois, que ele vai fazer a separação, Deus vai dar ordem. Junte primeiro o joio e amarre em feixes, para ser queimado, que é o fogo ardente, que é a segunda morte. Depois junte o trigo e guarde no meu celeiro. Agora, a explicação da parábola do joio. A parábola é uma metáfora, é uma ilustração, é uma alegoria para fazer um ensinamento, passar um ensinamento. Então, versículo 36. Então ele deixou a multidão e foi para casa. Seus discípulos aproximaram-se dele e pediram: explica-nos a parábola do joio no campo. Ele respondeu: aquele que semeou a boa semente é o filho do homem. O filho do homem é o seu Jesus, e está em Daniel capítulo 7. Filho do homem. Filho do homem por quê? Porque é o Jesus encarnado. Que é 100% Deus e 100% homem. Jesus encarnado. Diz aqui: o campo é o mundo. E a boa semente são os filhos do rei. O joio são os filhos do maligno. Ou seja, o joio são os filhos do maligno. E o trigo é o filho do reino, filho do reino de Deus. E o inimigo que semeia é o diabo. A colheita é o fim desta era e os encarregados da colheita são os anjos. Então veja bem, então o mundo ele pertence a Deus e o diabo não tem direito de colocar o joio dele junto com os filhos do rei. Assim como o joio é colhido e queimado no fogo, assim também acontecerá no fim desta era. O filho do homem enviará os seus anjos e eles tirarão do seu reino tudo o que faz tropeçar, que atrapalha, e todos que praticam o mal. Então, mostrei as características do filho do reino, né? Nós vamos passar novamente aqui as características. Então, os filhos do diabo, eles praticam a injustiça, eles são injustos, está em João 3,10. Odeiam o irmão, está em 1 João 3,10. São mentirosos, eles mentem, está em João 8,44. Mentem em palavras, em atitudes. Também os filhos do diabo, eles vivem na prática do pecado, 1 João 3,8, e não escuta a palavra de Deus, não obedece. Já pensou? Lá no reino de Deus, o filho não obedecendo, Jesus, ele não quer obedecer aqui, a palavra é para ser obedecida. A palavra não é um talismã para ficar aberto no Salmo 91, no Salmo 23, não. A palavra de Deus é para ser lida e obedecida, para ser dirigida. Mas os filhos de diabo ele não obedecem, porque se obedecesse, eles não iam beber cerveja, eles não iam beber um cigarro, não iam ficar tocando música profana e ímpia, tá? Não ia praticar injustiça e maldade, se ele obedecesse. Então, aquele que é filho é que obedece.
aqui desce a palavra. O que me ama é aquele que guarda os mandamentos, que obedece. Tá? Em Evangelho São João capítulo 14, tá? E também esse parece que é malícia e engano. Então não vai ter nada disso no reino de Cristo, né? Oposição ao reino de Deus. Isso aqui é oposição ao reino de Deus, viu? E vou mostrar aqui agora. Então, aí na cultura romana era proibido lançar a semente de joio em campo alheio. Era proibido isso aí. Então, a situação de Jesus era um caso verídico, né? Que acontece na vida real. Então aqui, agora eu vou passar para os irmãos aqui, que os filhos do diabo vão ser lançados no fogo ardente, né? Tá, em Mateus 8,12, tem 5 referências aqui em Mateus. Mateus 8,12, vou passar para os irmãos aqui. Mateus 8,12, diz aqui. Diz aqui, ó. Mas os súditos do reino, os súditos do reino das trevas, seriam lançados para fora nas trevas, onde haverá choro e ranger de dentes. Outra referência se encontra em Mateus 13,50, diz aqui, e lançarão aqueles na forma ardente, onde haverá choro e ranger de dentes. Outra ilustração, outra metáfora que fala da separação dos filhos do diabo e dos filhos do reino, se encontra também em Mateus 47, do versículo 13, 47 ao 52, que diz aqui. O reino dos céus é ainda como uma rede que é lançada ao mar e apanha toda sorte de peixes. Quando está cheia, os pescadores a puxam para a praia, então se assentam e juntam os peixes bons em cestos, mas jogam fora os ruins. Assim acontecerá no fim desta era. Os anjos virão e separarão os perversos dos justos, e lançarão aqueles na fornalha ardente, onde haverá choro e ranger de dentes. Choro é lamentação, remorso, e ranger de dentes é dor, sofrimento. Lago ardente, lago de fogo ardente. Então perguntou Jesus. Agora eu vou pegar outra referência aqui sobre o fogo ardente, que se encontra em Mateus 22, 13. Que são 5 separações que estão. Mateus aqui, 22, 13. Mateus 22, 13. Que diz aqui. Então o rei disse aos que serviam: amarrem as mãos e os pés e lance-no fora nas trevas, alegria, choro e ranger de dentes. Outra referência aqui, que se encontra em Mateus 24, 51, que diz aqui, versículo 51, ele o punirá severamente, ele dará lugar com os hipócritas, onde haverá choro e ranger de dentes. Olha, pegar outra referência aqui, que se encontra em Mateus 25 e 30, 25 e 30, que diz aqui, e lance fora o servo inútil nas trevas, onde haverá choro e ranger de dentes. Então os diabos vão ser lançados na fornalha ardente, onde haverá choro e ranger de dentes. Vamos pegar o contexto de Mateus 13, a palavra do joio, que está em Apocalipse 14, que eu vou ler aqui. Ó, a colheita da terra. Apocalipse 14, do versículo 14 até o 20. Olhei e diante de mim estava uma nuvem branca, e assentado sobre a nuvem alguém semelhante ao Filho do Homem. O Filho do Homem é o Senhor Jesus Cristo, está em Daniel capítulo 7. Ele estava com uma coroa de ouro na cabeça e uma foice afiada na mão. Então saiu do santuário um outro anjo que bradou em alta voz àquele que estava sentado sobre a nuvem: tome a sua foice e faça a colheita, pois a safra da terra está madura. Chegou a hora de colhê-la. Assim aquele que estava sentado sobre a nuvem passou a sua foice pela terra, e a terra foi ceifada. Aqui foi ceifado os trigos, o arrebatamento, a separação. Agora vamos ver o que vai acontecer com os filhos do diabo. Outro anjo saiu do santuário dos céus, trazendo também uma foice afiada. E ainda outro anjo, que tem autoridade sobre o fogo, saiu do altar e bradou em alta voz àquele que tinha a foice afiada: tome a sua foice afiada
e ajunte os cachos de uva da videira da terra, porque as suas uvas estão maduras. O anjo passou a foice pela terra, ajuntou as uvas e as lançou no grande lagar da ira de Deus. Elas foram pisadas no lagar fora da cidade e correu sangue do lagar, chegando ao nível dos freios dos cavalos, numa distância de cerca de 300 quilômetros. Ou seja, o sangue chegou ao território da Palestina toda. Aqui foi a separação. Então os filhos do diabo e os filhos de Deus vivem lado a lado neste mundo. E no reino de Cristo não vai ter a maldade, a justiça, não vai ter bebedeiras de cerveja, não vai ter os filhos do diabo fazendo oposição ao reino de Deus, tá? Então, continue firme aí, perseverando, buscando, sabendo que um dia vai ter alívio para nós aí, que vai ser um reino de justiça, um reino de paz, onde a natureza vai ser restaurada, onde o leão vai comer palha como boi, onde não vai ter maldade, justiça, onde não vai ter bebedeira, não vai ter fornicação, prostituição, não vai ter injustiça, né? E os filhos do diabo e o diabo vai ser lançado no lago de fogo. Vou mostrar a parte que o diabo e os filhos dele vão ser lançados no fogo. Vamos lá? Está em Mateus Apocalipse 20, o versículo 11. Depois vi um grande trono branco e aquele que nele estava sentado, a terra e o céu fugiram da sua presença, e não se achou lugar para ele. Vi também os mortos, grandes e pequenos, em pé diante do trono. Os livros foram abertos, outro livro foi aberto, o livro da vida. Os mortos foram julgados de acordo com o que tinham feito, segundo o que estava registrado no livro. O mar entregou os mortos que nele havia, e a morte e o Hades entregou os mortos que nele havia. Cada um foi julgado de acordo com o que tinham feito. Bebedeira, orgia, músicas profanas, cigarro, as características do filho do diabo que eu passei aqui. São 6, né? Então a morte e o Hades foram lançados no lago de fogo. O lago de fogo é a segunda morte. Aqueles cujos nomes não foram encontrados no livro da vida foram lançados no lago de fogo. Os filhos do diabo não tem o nome deles escrito no livro da vida. Eles vão ser lançados no lago de fogo. Amém? Forte abraço. Essa palavra é uma palavra de consolo para os nossos irmãos, que vai ter um dia que vai ter um reino de paz, onde o diabo não vai estar lado a lado com os filhos do rei. Forte abraço e tenha uma boa tarde.